Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos transferir conhecimento, vamos aprender mais um pouquinho, vamos falar um pouco sobre radiointervenção. Eu estou separando em duas aulas a radiointervenção e agora nós iniciamos a fase 1. Vamos lá. Então vamos começar com o diagnóstico e o tratamento de patologias do sistema circulatório por radiointervenção, né? Então, como que é feito a radiointervenção? Essas angiografias, cateterismo, é tudo feito através de uma punção, essa punção de um vaso, pode ser tanto arterial como venoso, e depois a injeção de contraste positivo ou negativo. Os contrastes positivos são os iodados, podem ser iônicos e não iônicos. Pode também ser utilizado gadolínio para aqueles pacientes que são extremamente alérgicos a iodo e tem indicação para isso, que é discutida por médicos e diversos trabalhos científicos sobre esse assunto. E o contraste negativo, que ainda em teste, é chamado de gás carbônico, o CO2, que nos experimentos e nos artigos científicos são feitos normalmente a nível periférico. Esse é o equipamento angiógrafo, o qual ele tem um intensificador, não é flat panel. O flat panel é um intensificador, na verdade ele é mais curto, ele tem uma absorção, uma resolução melhor, mas o qual esse arco C, ele faz um giro de 240 graus, e o médico intervencionista consegue estudar o vaso em todos as sequências, os giros, tanto nos planos sagitais, coronais e até um semiaxial. Nessa foto mostra o intensificador de imagem, que é a parte de cima, e o tubo de raio-x fica na parte de baixo. Esse é um flat panel. O flat panel é diferente do intensificador, que é o modelo de receptor, né? O receptor é diferente, o flat panel é mais avançado. Lembrando que na sala de intervenção para cateterismo, para angiografias, os médicos devem ficar paramentados, estéreis, para evitar a contaminação. É uma manobra invasiva, minimamente invasiva, mas tem risco de contaminação. Esse é o sistema de proteção radiológica. Isso aqui é o protetor de plumbífero, esse é um saiote de chumbo, e esse aqui é o protetor, o anteparo de tela. Esses anteparos de tela protegem o médico contra a radiação. Mesmo com esses protetores, ele deve usar as vestimentas plumbíferas. Segundo Judkins, em 76, ele relata jamais deixar o tubo de raio-x em cima, né? Sempre deixar o tubo de raio-x embaixo da mesa, abaixo dela, para que diminua a dose. Eu vou fazer uma aula específica para radioproteção, tanto para intervenção como para tomografia. Continuamos mais com a sala de edição de imagem, tem diversos tipos de equipamentos. A imagem foi cedida pelo hospital onde eu trabalho, o qual é um equipamento da Philips, e o tecnólogo ou técnicos, os profissionais das técnicas radiológicas ficam desse lado na sala de edição, e na sala de exame fica a equipe médica. Esse é um monitor 3D, esse é o equipamento de comando, o protocolo é feito aqui, ele é dividido em digital e dinâmico. Eu vou fazer uma aula específica para protocolo. A DriveView, isso é uma DriveView 8100, é uma imagem da Kodak, cedido pelo hospital, o qual a revelação é a laser também. O service remoto é o sistema que é utilizado em angiógrafo, tomógrafos, nos equipamentos de ressonância em geral. Para que serve o service remoto, né? É para qualquer problema, qualquer irregularidade do sistema, do equipamento, você liga o service para conectar a rede de internet.
E a central de todas as marcas, Philips, GE, Toshiba, etc., eles acessam o equipamento, o angiógrafo, o tomógrafo, a ressonância, via online. Eles tentam resolver o problema do equipamento via rede. Então é aberto uma ordem de serviço e aí é ligado, conectado à internet. Isso é bom, né, justamente porque pode agilizar o processo de manutenção corretiva. Diagnóstico. Para se fazer diagnóstico, a parte terapêutica, hoje em dia é muito utilizado a técnica de Seldinger, que é uma punção direta, tanto arterial, né, principalmente arterial, o qual ele punciona a artéria e nessa artéria ele acaba introduzindo um fio guia. Aqui o médico só colocou um pouco de xilocaína, ele está com um gelco, tem uma angulação correta para essa punção. Essa foi uma imagem cedida por colegas também da área. Após essa punção, tem uma angulação correta. Esse gelco tem um mandril dentro, o qual tem um bisel e ele perfura, né, a parte que faz a perfuração, ele vai angulando até que ele vê o sangue retornando e jorrando, você vê que é um sangue vivo, possivelmente um sangue arterial. Ele passa o fio guia para localizar e ter certeza que o acesso está fiel, né? O acesso está bacana. Agora ele vai colocar um pouquinho de anticoagulante para não acontecer nenhum risco, houver risco de trombo. Coloca um pouquinho, isso é um protocolo padrão nas instituições. Após essa droga que ele está inserindo para evitar risco de trombo, ele vai fazer a troca do gelco. Ele vai tirar o gelco, passando o fio guia novamente, mas ele vai tirar o gelco e vai deixar um introdutor. O que é um introdutor? O introdutor é um material que vai fazer a passagem externa e interna de qualquer catéter, tanto catéter diagnóstico como catéter terapêutico. Ele está fazendo um corte bem fino na pele porque o introdutor é um pouco grosso, então ele faz um corte bem pequenininho para que o introdutor seja introduzido com mais facilidade. Ele está dissecando agora um pouco o vaso, só um pouquinho a pele, né? Ele disseca um pouquinho a pele, na verdade. Então ele está passando o introdutor e o fio guia andam juntos, ele coloca o fio guia por dentro do introdutor e vai introduzindo. Esse introdutor é onde o médico intervencionista, tanto cardiovascular ou neuro, vai ter acesso à parte vascular do paciente. Tudo é feito através dessa punção. Todos os protocolos que eu falo agora, diagnóstico e tratamento, é feito através da punção. Ele passa um fio guia pelo introdutor, esse fio guia é radiopaco. Olha na imagem radiológica, o fio guia sendo introduzido, foi uma punção radial, ele está indo pelo braço. E através desse fio guia, o médico, o intervencionista, consegue chegar a qualquer vaso para que seja diagnosticado e tratado, ou tratado. Bom, então essa foto demonstra, mais uma vez, o catéter sendo introduzido. Pode ser uma punção femoral, pode ser braquial ou radial. Após essa punção, o catéter chega no vaso a ser estudado e é injetado contraste para que seja feito o diagnóstico. Cineangiocoronariografia é um diagnóstico para estudo das artérias coronárias. Lembrando que as artérias coronárias são as artérias que levam sangue oxigenado e cheio de nutrientes para o miocárdio, para o músculo cardíaco. Nós temos tanto a coronária direita como a coronária esquerda. Lembrando que a coronária direita, a origem dela é no seio aórtico do lado direito, e a coronária esquerda, ela também encontra-se no seio aórtico do lado esquerdo. O catéter utilizado para cateterismo direito e esquerdo é um catéter diferente, que os médicos chamam de JL e JR, que é o Judkins Left, ou Right, que é o direito e esquerdo.
Após o cateterismo, o médico injeta o contraste no vaso a ser estudado, nesse caso aqui a coronária. Então se observa que a ponta do catéter está aqui, o restante é coronária. Esse é um paciente com esternorrafia. Você vê as malhas, a rafia aqui de malhas. E a cineangiocoronariografia à direita. Temos diversos tipos de tratamento, né? O médico intervencionista pode intervir em diversos tratamentos, e um deles é a comunicação interatrial. Quando estamos no útero, o átrio direito e o átrio esquerdo, eles se comunicam através de um ósteo, justamente porque o bebê, que ainda não nasceu, né, ele não tem a circulação pulmonar, ele não ventila, ele não respira, então ele não tem a circulação pulmonar. O sangue tem que passar do átrio direito para o átrio esquerdo para que dê continuidade no fluxo sanguíneo. Quando o bebê nasce, o recém-nascido vem ao mundo, esse ósteo deve se fechar com algum tempo. E só que tem algumas crianças que o ósteo não fecha. Qual o grande problema do ósteo aberto, dessa comunicação interatrial? Trombo, coágulos do lado venoso, pode passar para o lado arterial, para o átrio esquerdo, que cai no ventrículo esquerdo e pode ir para a aorta. Da aorta ele pode ir para o sistema neurológico e causar um acidente vascular encefálico isquêmico, causando as isquemias. Um outro risco, o lado esquerdo, o átrio esquerdo, como o ventrículo ele é muito mais forte, ele faz a circulação sistêmica, ele pode bombear, ele bombeia o sangue com muito mais força, e esse sangue, por ser bombeado para a região sistêmica e muito mais forte, ele pode ser direcionado para o lado direito. Então, o lado esquerdo pode levar sangue para o lado direito, fazendo com que o sangue oxigenado se misture com o sangue desoxigenado. Esse não é um problema tão sério, tão grande, em relação ao volume, ao fluxo de sangue que vai ser direcionado para o lado direito. Se aumentar o fluxo do sangue do lado direito, automaticamente vai ter mais volume para o tronco pulmonar e para os pulmões. Esse alto volume é chamado de hipertensão pulmonar. E a hipertensão pulmonar pode causar pneumonias recidivas. Então, existe um tratamento para fechar a comunicação interatrial, que é justamente colocando uma umbrella. A umbrella é como se fosse uma prótese, umbrella em inglês é guarda-chuva, mas para fechar. Álvaro, todos os ósteos podem ser tratados assim? Não. Tem ósteo que não tem indicação, tem ósteo que tem indicação, e tem alguns que é indicação cirúrgica, não por intervenção. Quem é que vai passar esses dados e vai decidir é o médico cardiologista. Lembrando que o profissional das técnicas radiológicas, ele auxilia o médico intervencionista no diagnóstico por imagem. Nessa imagem, nesse viewer, nesse vídeo, você observa que ele abre a umbrella e fecha esse ósteo, que nada mais é a falseta oval que não foi fechada após o nascimento do bebê. Bom, outro tipo de patologia é o ateroma, a doença propriamente dita das placas de ateroma, que causam estreitamento da coronária. Não só da coronária, mas em todas as artérias do corpo pode acontecer estreitamentos, estenoses causados por gordura. Como tratá-las? Com angioplastia, nada mais é inflar um balão e abrir novamente o vaso. Esse aqui é uma imagem radiológica com o balão inflado, o qual tem um marcador radiopaco proximal e distal. Qual a importância do marcador radiopaco proximal e distal? É fazer com que o médico direcione e faça a abertura do balão ou do stent no local desejado, sem risco de abrir no local errado, né? No local impróprio.
Então essa é uma imagem pré, com a estenose, e essa é uma imagem pós. O grande problema é que essa imagem de estenose, essas placas de gordura, em algum momento, ela pode rasgar o endotélio. Lembrando que o endotélio é a camada mais interna do vaso. Quando ela rasga o endotélio, automaticamente vai ter coagulação. Para que seja estancado, para que seja coagulado a parte do endotélio cortado, a parte do endotélio que está sangrando. E com esses coágulos, certamente pode haver uma obstrução. Obstruindo o vaso, não vai passar sangue para a região distal, nem nutrientes. E essa parte muscular distal, com certeza, a chance de infartar e o paciente chegar a óbito.